Boa tarde a todos, boa tarde a todos e todas. São 2 horas e 34 minutos, né? Hoje, 28 de janeiro de 2021, e estamos iniciando, então, a segunda reunião extraordinária deste Conselho Diretor, né, do Centro de LEM. Temos 3 pontos de pauta. O primeiro ponto é a alteração do coordenador de ensino, né, e vice-diretor. Segundo, horários e ofertas de disciplinas para o semestre letivo especial 1, a apresentação da coordenadoria de ensino. E o terceiro ponto de pauta seria a definição do nosso calendário de reuniões ordinárias para 2021.1, né? Então, em relação ao primeiro, já entrando no primeiro ponto, a alteração do coordenador de ensino, né, e do vice-diretor se justifica, né, por uma decisão judicial, que muitos de vocês já receberam, né, por informe do centro, que eu gostaria, inclusive, de apresentar. Antes de fazer a apresentação, gostaria de registrar a presença do coordenador de curso, do professor Douglas. Desculpa. A presença do vice-coordenador do curso de Engenharia e Biotecnologia, o professor Felipe da Silva Figueira, da coordenadora do curso de Engenharia de Produção, a professora Larissa, né? Registra a presença do representante docente, o Adriano David Monteiro de Barros, e da representante discente, da Ida Bruna. Também da representante dos técnicos administrativos em educação, a Juliana. Registro a presença como convidado da nossa reunião de hoje, devido à exoneração dos cargos e da efetivação no Diário Oficial da União, da remoção para a UTF-PR do nosso ex-professor do centro, né, já podemos dizer assim, o professor Alexandro Mendes Zimmer, né, e como convidado também, hoje nessa reunião, está o professor Douglas Ferreira, que se encontra de férias. Devido às suas férias, o professor Felipe, vice-coordenador do curso de Engenharia de Biotecnologia, está assumindo hoje este assento no Conselho como coordenador em exercício. Então, entrando no primeiro ponto de pauta, eu gostaria de fazer uma breve apresentação para vocês, embora alguns já tenham recebido, né, por informe. É importante deixar registrado na reunião de hoje uns documentos que são importantes, que justificam a convocação dessa reunião e a inclusão desse primeiro ponto de pauta, né? Então, nós temos, primeiro, a portaria, né? Portaria de pessoal da universidade, né, publicada aí na terça-feira, 26 de janeiro de 2021. Então, eu faço a apresentação para vocês aqui, onde a portaria pessoal número 5, de 25 de janeiro de 2021, ela exonera a partir de 25 de janeiro, né, Alexandre Mendes Zimmer, professor do Magistério Superior, do cargo de coordenador de ensino, código CD4, do Centro Multidisciplinar de LEM, né, e a portaria de pessoal número 6, né, também de 25 de janeiro, aqui, exonera a partir de 25 de janeiro, Alexandre Mendes Zimmer, professor do Magistério Superior, matrícula CIAP 2320055, do cargo de vice-diretor do Centro de LEM. Por isso, no momento dos nossos registros das presenças de hoje, não registramos a presença do vice-diretor. Estamos em vacância, ainda na data de hoje, tanto do cargo de vice-diretor, como do cargo de coordenador de ensino. Então, eu justifico para vocês que estamos no momento de transição e apresento, neste momento, também, como justificativa desse ponto de pauta, uma outra publicação no Diário Oficial da União, né,
que ocorre aqui na data de hoje. Acho que ele não está aqui. E, na data de hoje. Na verdade, eu não tenho uma projeção dela aqui agora, nesse momento, mas na data de hoje, o professor, né, ex-professor Alexandre Mendes, que está aqui como convidado hoje, ele foi retificado, foi publicado no DOU a sua portaria, que fazer a leitura para vocês neste momento, para que fique registrado somente em ata, né? Aqui. Então, no dia 28 de janeiro de hoje, na página 24, né? Portaria de pessoal número 7, de 27 de janeiro de 2021. Né? Então, remove aí o professor Alexandre Mendes Zimmer, ocupante do cargo de professor do Magistério Superior, matrícula CIAP 23255, do Centro de Lem desta universidade, para a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTF-PR, por força de decisão judicial de antecipação da tutela provisória de urgência, contida no processo judicial, né, número 100.5485-80.2020.4.01.3303. Então, foi publicado aí, né, na data de hoje. Então, com isso, o nosso professor Alex, até pouco tempo, né, até essas datas de exoneração e de remoção, que eu li nessas portarias, era o nosso vice-diretor e coordenador de ensino, passa aí a fazer parte, dependendo apenas somente da inclusão no CIAP aí da UTF-PR, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nós temos aqui para vocês uma medida, né, apresentada pela direção, foi aberto um processo encaminhado lá para a reitoria, que já está tramitando dentro da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, né, onde, no dia 26 de janeiro, né, ainda assim que o professor Alexandre foi exonerado do cargo de coordenador de ensino, onde solicitamos a nomeação, a partir de 26 de janeiro, de Felipe da Silva Figueira, ocupante do cargo de professor do Magistério Superior, matrícula CIAP número 2393-684, para o cargo de coordenador de ensino, código CD4, do Centro Multidisciplinar de Lem. Entretanto, ainda não foi publicada no Diário Oficial da União a portaria de nomeação, né, nomeando o professor Felipe para o cargo. Então, neste momento, nós não temos oficialmente no centro ainda, né, o coordenador de ensino. Está tramitando ainda lá pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e provavelmente, acredito que no dia de amanhã já tenhamos a portaria. E por isso nós trouxemos hoje o professor Alex. Agradeço muito a presença aqui na reunião, como convidado, né, provavelmente já aí sendo inserido na UTF-PR, literalmente como servidor da UTF-PR. E também agradeço a presença aí do professor Douglas como convidado, mesmo estando de férias, que possa dar algum suporte aí ao professor Felipe, que está no exercício da coordenação do curso. Então, essas foram as nossas medidas, né, para o cargo de coordenação de ensino. Também tomamos uma medida para o cargo de vice-direção do centro, que foi a retificação da portaria, que designa servidores, né, para uma atividade que é elaborar a resolução que estabelece o cronograma para a elaboração da lista tríplice, né, que vai eleger, no âmbito do conselho diretor, o novo vice-diretor. Então, essa portaria estava em nome do professor Climério, que estava de férias, e do professor Everson. Então, ela foi retificada com a inclusão da servidora Thaís de Andrade, nossa assistente social, né, devido às férias do professor Climério, para que não ficasse somente o professor Everson sozinho em atividade presente na portaria. E em adaptação à nova legislação que regula a emissão dos atos normativos, né, inferiores a decreto, né, a resolução, instrução normativa,
e portarias, né? Nós temos que retificar novamente essa portaria, pois ela entra em vigor a partir do próximo dia útil, né? Ou a partir de 7 dias, né? Então, nós temos que estar fazendo essa readequação, né, em atendimento aos decretos que regulam, né, instruem a emissão desses atos normativos inferiores a decreto. Por isso, também aproveito para justificar o cancelamento da próxima reunião, que seria ainda hoje, né, onde apresentaríamos aí a minuta desta resolução, né, que seria aprovada aqui nesse Conselho Diretor para estabelecer os cronogramas que iriam definir datas, prazos, né, e as normas para estabelecimento da lista tríplice, né. Então, fica para uma próxima reunião, né, em breve estaremos lançando este informe para vocês, da próxima data, assim que a portaria seja retificada, entre em vigor, e recebamos no centro da comissão a minuta da resolução da lista tríplice, né. Nós temos, então, como ponto, o primeiro ponto de pauta para abordar isso, né, em relação à alteração do coordenador de ensino e vice-diretor, né, tomamos as medidas, então, para o primeiro cargo, aguardamos a portaria de nomeação do professor Felipe, lembrando que estabelecido em regimento geral dessa universidade, que o diretor indique, né, o servidor para o cargo de coordenador de ensino. Por isso, após fazer uma avaliação de toda a gestão, rever bastante documentos, rever ações, né, e diante da experiência apresentada desde quando vice-coordenador de curso de Engenharia e Biotecnologia, depois como coordenador do curso de Engenharia e Biotecnologia, e sua ação em comissões das mais diversas, né, o professor Felipe também já substituiu o coordenador de ensino, na época o professor Alex, já substituiu a direção do centro. Então, entendemos que diante deste momento delicado, conturbado, de preparação, de planejamento acadêmico para a oferta de componentes curriculares de uma maneira especial, né, em uma resolução que foi estabelecida há pouco, né, no Consune, necessitaríamos de um profissional, né, da mais alta experiência para essa tramitação, para que o fluxo na coordenação de ensino ele não fosse truncado, permanecesse o mesmo fluxo, né, com a mesma eficiência que manteve aí o professor Alex durante toda a sua gestão. Então, neste momento eu já aproveito para parabenizar o professor Felipe, né, e agradecer pelo aceite, né, agradeço pelo aceite em aceitar o convite, né, para assumir esse cargo de coordenador de ensino, pelos próximos anos, aí até o final, né, dessa gestão na direção. Então, obrigado, Felipe, pelo aceite. Agradeço imensamente, esse momento também de agradecer imensamente ao professor Alex pelos excelentes serviços prestados como profissional, né, a este centro, né, desde que ele ingressou, com diversos projetos também, a parte, seu exercício de docência, são projetos de extensão, projetos de pesquisa, orientação PIBIC, e o excelente trabalho feito na coordenação de ensino, né, desde que assumimos juntos a direção deste centro. Então, só tenho que desejar ao professor Alex todo sucesso em seu novo cargo, em seu novo ambiente de trabalho, né, lamentar, logicamente, a ausência dele na universidade, e entender de que a decisão por força judicial, ela teve que ocorrer, por isso que ocorreu de maneira imediata, né, para atender a interesses nobres, né, interesses familiares, interesses de saúde, com prerrogativa legal, né, bem estabelecida, né, até no âmbito da própria Constituição Federal, quando se fala da unidade familiar, né. Então, desejamos sucesso
seja bastante feliz aí. O professor Alex aproveita para externar isso oficialmente neste momento, uma vez que ele se encontra presente como convidado, né, na reunião de hoje. Então, gostaria nesse momento de abrir espaço para todos vocês, ainda nesse ponto 1, né, para que vocês possam também fazer as suas ressalvas, suas considerações, né, externar suas ponderações a respeito desse ponto número 1, né, talvez questionamentos também, estamos aqui abertos. Por favor, eu deixo em discussão aí o ponto 1. Posso falar primeiro, então? Por favor. Queria agradecer, né, o professor Alex pelo tempo que ele ficou na universidade, pelo ótimo trabalho que ele realizou. Eu fui professora dele, fui aluna dele, e ele é um ótimo profissional. Que ele tenha boa sorte, né, nessa próxima etapa da vida dele. E só informar que eu estou já vendo discente para participar da comissão especial, para a gente ver quem vai ser o próximo vice-diretor do campus. Só isso. Obrigado, e até faço recorrige você realmente foi professora dele também, né? Ele montou um projeto de extensão, que era o cursinho Pré-ENEM, onde você foi uma das professoras. Então, foi correta na sua afirmação. É verdade. Obrigada. Oi, Bruno, posso falar? Sim, por favor, professor Alex. Deixa eu abrir a câmera aqui. Então, primeiramente, né, como o Bruno, nosso diretor, falou aí, né, hoje é minha última participação aqui no Conselho Diretor, né, como convidado agora, né. Primeiramente, eu quero agradecer as colocações da nossa representante discente ali, aí da Bruna, né, agradecer também por toda a contribuição e ajuda durante o projeto do cursinho na época, né? E agradeço ao diretor Bruno, aos coordenadores Larissa, Douglas, ao novo coordenador, ao professor Felipe. Desejo para ele tudo de bom, uma ótima gestão aí, né, no cargo, né, para durante esses próximos cerca de 2 anos ainda, que eu acredito que vai vigorar ainda. Agradeço, sim, tipo, a todos os amigos que eu fiz na UFOB, colegas de trabalho, amigos que eu vou levar para sempre, né, aqui na UFOB, né, e em especial, assim, a alguns professores mais próximos, professor Douglas, que desde o início, assim, a gente cultivou uma amizade um pouco, bem no início da minha chegada aqui, né, na UFOB. Agradeço também a todo o corpo docente aí, né, por ter proporcionado também um aprendizado para mim, né, durante esse período, né, em que eu estive lecionando na UFOB aí, né, um período que eu vou levar para sempre, né, na minha formação, no meu coração, né, porque é uma universidade única, né, inserida num contexto de inserção aí no oeste da Bahia, né, que é algo muito importante para essa região. E todos sabem do meu motivo da saída, como o diretor Bruno colocou aí, né? Tem a ver com a saúde da minha esposa, né? Então, não foi uma decisão fácil, né? Mas a saúde dela, né? Vem em primeiro lugar, né? Então, eu também me coloco à disposição, né? Como se eventual dúvida que surgir aí durante o início da nova gestão na coordenação de ensino. Ontem eu já disponibilizei o backup dentro do drive da coordenação de todas as pastas relacionadas
ao que foi feito desde 2019, né, e o backup que tinha anterior a esse período, quando eu era vice da coordenação de ensino, que na época se chamava CGND. Né. Então, mais uma vez agradeço aí para todos, aí ao diretor, pela convivência, pelo trabalho, pelo companheirismo, né, e a todos os presentes aqui, né, nessa reunião aqui. Obrigado. Obrigado, Alex. Muito obrigado. Muito importante suas palavras, né? Você chegou no centro também em 2015, foi isso? Foi na primeira metade de 2016, peguei ainda 2016.1. Certo. Eu queria apenas fazer só mais uma apresentação antes de findar o ponto, e se alguém tiver mais interesse de comentar algo a respeito desse ponto, pode comentar, pode questionar. E uma informação importante, né, que faltou, né, só vou fazer uma apresentação da tela, já passo a palavra para o professor Felipe, que levantou a mão. É sobre uma solicitação, né, o despacho que nós fizemos, né, na verdade, um memorando que nós enviamos inicialmente, né, para o gabinete da reitoria, com cópia da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e havíamos internamente, inicialmente, planejado, né, para que nós não ficássemos sem ocupante no cargo de coordenador de ensino e também no cargo de vice-diretor na data de hoje, né. Então, nós solicitamos aqui, né, o próprio professor Alex solicitou em e-mail, né, à direção, né, a pedido, né, do dia 6, a partir do dia 6 de fevereiro, por haver firmado um acordo prévio, né, com a direção e com o seu próximo sucessor no cargo de coordenador de ensino, para que houvesse a transição. Então, nós solicitamos que fosse a partir do dia 6. Então, ressaltamos que, caso a publicação da remoção no Diário Oficial da União ocorra antes dessa data, dia 6 valerá a data da publicação do para a saída dos cargos citados, né? Então, e a partir do dia 6 também, nós já havíamos solicitado via memorando que o professor Felipe ocupasse a coordenadoria de ensino. Então, infelizmente, a justificativa que tivemos foi que, por motivo da natureza emergencial da decisão judicial, né, não poderia manter mais o professor Alex nos cargos para que sua remoção pudesse ser efetivada, né, no DOU, como foi efetivada na data de hoje, e por esse motivo, então, ele foi exonerado dos cargos, como eu apresentei inicialmente na reunião, na data do dia 25, e não na data do dia 6, como havíamos planejado inicialmente, né. Então, a justificativa foi a natureza emergencial, né, da decisão judicial. Então, infelizmente, estamos, neste momento, oficialmente, sem este cargo, né, ocupado de coordenador de ensino, mas já tramitando, né, tanto na Progep, para a portaria do professor Felipe, como também tramitando internamente no centro, né, para a eleição, a composição da lista tríplice no Conselho Diretor, e, como a Aida informou em sua fala, a representante discente, parece que a comunidade também já está se organizando para tentar fazer alguma consulta que informará a direção. Então, a comunidade está se mobilizando para também a eleição do cargo de vice-diretor. Então, por favor, professor Felipe, com a palavra. Bem, boa tarde a todos novamente. Só para agradecer as palavras aí do professor Alex, os votos de desejando um bom trabalho, e agradecer o convite, né, do professor Bruno, o diretor, para assumir essa função de grande responsabilidade dentro do centro. É uma gestão bem ampla, né,
agradeço a confiança, como ele me citou aí, desde que eu cheguei aqui, eu tenho me envolvido com gestão, até brincam comigo que às vezes eu tento fugir da gestão, mas a gestão não foge, não foge de mim. E agradecer, apesar de ser um cargo de indicação, né, que nem o professor Bruno comentou, nas nossas mídias, suas redes sociais, né, internas, só recebi votos de confiança e de parabenização, né, e só vim aqui inteirar que espero cumprir todas as expectativas, né, de fazer o trabalho sério que eu sempre tento fazer, assumir todas, tenho ciência da responsabilidade desse cargo, né, espero estar à altura para cumpri-lo e como, né, o cargo de indicação também, né, deixo bem claro, né, qualquer momento que tiver gerando uma insatisfação, né, o diretor tem total autonomia e liberdade, né, para estar fazendo alguma alteração que ache necessária. Né? Então, colocando aqui que nada é para sempre, né, a gente sabe disso, né, a gente vai tentando com o trabalho do dia a dia, né, manter a UFOB no lugar e o crescimento que a gente quer que ela tenha. Né? Então, agradeço, né, ao diretor aqui e a todos os demais que estão confiando no trabalho, né, e a responsabilidade é enorme, né, já que depois do Alex, que todo mundo aqui sabe, né, como tem um trabalho muito eficiente, uma grande pessoa que é, né, então qualquer um que tiver a responsabilidade de não substituí-lo, né, mas dar continuidade ao seu trabalho vai ter uma grande responsabilidade. Espero estar mantendo pelo menos uma parte do que ele conseguiu fazer de eficiência, já vai ser excelente aqui para o campus. É isso que eu tinha para colocar. E desejar sucesso, né, ao Alex no novo caminho. Feliz ele que conseguiu, né, estar mais perto da família. Muitos aqui sabemos que têm o mesmo desejo de um dia poder alcançar esse objetivo também. Então, obrigado, Felipe. Caso alguém queira se manifestar, interrogar em relação ao ponto, por favor, fique à vontade. Só complementando, então, espero que, e com certeza, né, eu tenho certeza que fará um excelente trabalho e que e levará até o final, né, até porque já estamos chegando quase na metade da gestão, o tempo passa voando e o ano de 2020, né, bastante atípico, passou bastante rápido também. Então, Felipe estará junto conosco aí nesse cargo de coordenador de ensino, né, durante até maio de 2023, se assim tudo correr bem, né? Esperamos que sim. Então, passamos para o segundo ponto da pauta, onde provavelmente, né, aí eu também peço e deixo livre o professor Alex como convidado, juntamente com o professor Felipe, e também envolvendo também o professor Douglas como convidado, né, visto que neste ponto houve um trabalho de integração, né, de articulação entre a coordenadoria de ensino e ambos os colegiados de curso, né. Então, o ponto 2 da pauta trata-se de horários e ofertas de disciplinas para o semestre letivo especial 1. Então, com a palavra, eu deixo o professor Felipe, né, já que ele assumirá o cargo, né, em breve, assim que for oficializado, em Diário Oficial da União, e que também participou, né, justamente dessas conversas, né. Por favor, fique à vontade, professor Alex, professor Felipe, professor Douglas, para fazer a apresentação, né, do ponto de pauta 2. Então, acho que eu vou dar continuidade aqui. Né? Então, apesar que nem o professor Bruno falou, a coordenadora de ensino está em vacância, né, mas como estou aqui também como coordenador em exercício do curso, né, então também abrir pela Larissa, né, quiser fazer alguma complementação, alguma manifestação durante a minha fala, também pode estar, além do Alex e do Douglas, né, também está à vontade. Tá todo mundo conseguindo visualizar aí, bem? Sim. Sim, Felipe. Certo. Então, vou começar com a apresentação do que nem o professor Bruno já falou, foi feito, os colegiados aprovaram na última segunda-feira, com a participação também do professor Alex, já junto na reunião, para tirar dúvidas, né, depois de um trabalho que foi iniciado pela coordenadoria de ensino, né, de consulta docentes, né, e análise dos colegiados, avaliando principalmente, né, como pega a resolução 008 e dá prioridade para possíveis formandos, né, e semestralização de estudantes, foi feita
uma avaliação de disciplinas que eram necessárias, que fossem ofertadas, e considerando também disciplinas que não tenham sido ofertadas, né, nos semestres suplementares remotos no final do ano passado. Então, vou começar a apresentar aqui o horário. Vou para o curso. Primeiro, o curso de Engenharia de Produção. Então, a gente tem aqui na matriz de Programação de Computadores, vai ser nas segundas e quintas-feiras, às 7h30, às 9h10. Disciplina de Oficina de Leitura e Produção Textual, nas segundas... Desculpa, gente. Na Programação de Computadores, segundas, quintas, às 7h30, às 9h10, e no sábado, das 9h10 às 10h. Só para contextualizar, né, para quem não tiver as informações completas, né, a resolução 008 pega que dentro da carga horária da disciplina das 12 semanas tem que ter um mínimo de 50% de aulas híbridas. A definição, aulas, momentos síncronos, podendo ficar os outros 50% para momentos assíncronos. Como o período é de 12 semanas e não de 15, né, ao contrário do que a gente tem normalmente nos semestres regulares, a disciplina de 60 horas aula em 15 semanas poderiam ser 4 horas semanais, mas nessas 12 semanas são necessárias 5 horas semanais. Então, por isso, tem a alocação de uma disciplina a mais, um momento a mais na carga horária. A definição de quanto desse momento vai ser síncrono ou não, isso vai ser estipulado pelos docentes nos seus planos de ensino, que serão aprovados na reunião posterior dos colegiados, né, e do conselho diretor. Né. Então, aqui está somente a distribuição das cargas horárias das disciplinas e os docentes que vão, a princípio, foi colocada uma parte no sábado para manter como assíncrono, porque é necessário o registro no SIGA, mas os docentes vão estipular como que vai se dar essa distribuição de momentos síncronos e assíncronos, respeitando, como já informei, os 50% de momentos síncronos do mínimo. Então, retornando, então já falei de programação de computadores, oficina de leitura e produção textual, então está marcado nas segundas às 9h10 às 10h50, nas terças às 7h30 às 9h10, e um momento também na sábado das 7h30 às 8h20. Elementos de matemática, na segunda das 10h50 às 12h30, e um momento nos sábados das 10 às 10h50. Apesar de estarmos aqui na área de engenharia de produção, visualiza-se que essas 3 disciplinas estão como turmas mistas, então as turmas serão também abertas para os estudantes da engenharia de biotecnologia e de engenharia de produção. Introdução à engenharia de produção, na quarta-feira das 10h50 às 12h30 e no sábado das 11h40 às 12h30. Na Laboratório de Química Geral, tem uma turma 2, que é nas quintas-feiras, da 1h50 às 15h30, e no sábado, do 1h50 às 14h40. E a turma 1, nos horários de 1h50 às 15h30. Essa definição aqui da turma 1 de Laboratório de Química, como o semestre começa um dia da semana específico, agora não me recordo, para contemplar a carga horária total, né, foi possível completar dentro das semanas de aula, com somente um horário semanal. Dúvidas podem ir perguntando, podem ir me interrompendo, certo? Só peço que avisem no áudio ou o professor Bruno chame, se alguém quiser falar, pois eu não estou visualizando a reunião aqui. Pode escrever no chat, quem quiser, eu tô de olho no chat. Quem quiser pode escrever. Então, para o segundo período de engenharia de produção, disciplina de álgebra linear, das segundas às 10h50 às 12h30, nas quintas das 7h30 às 9h10 e nos sábados das 19h40 às 20h30. Também é uma turma mista que vai ser para os 2 cursos. Cálculo 1, nas quartas das 7h30 às 9h10 e nas quintas e sextas das 13h50 às 15h30 e no sábado das 15h30 às 17h10. É uma disciplina de 90 horas a aula, então por isso que tem 4 encontros semanais aqui, totalizando, né, também relativa às 12 semanas. Oficina de leitura e produção
textos acadêmicos, nas quintas, das 9h10 às 10h50, nas sextas, das 10h50 às 12h30 e no sábado, das 11h40 às 12h30. Métodos estatísticos, nas segundas e terças-feiras, das 13h50 às 15h30, em horário também nas sábado, das 20h30 às 22h10. Acho que depois a gente acho que não precisa de 2 horários aqui, né, Larissa? É só um, Felipe. Depois a gente corrige aqui na planilha. Mas ficou trocado. Tá, das 20h30 às 21h20. Tá? Contemplar a totalidade da carga horária dentro do semestre. Terceiro período de engenharia de produção, temos física experimental 1, nas quintas às 9h10 e às 10h50, e nas sextas-feiras, né, das 21h20 às 21h10, às 22h10. Física geral 1, na segunda das 17h10 às 18h50, nas terças às 13h50 às 15h30, nas quintas das 13h50 às 15h30 e no sábado das 18h50 às 19h40. Organização industrial, nas quartas-feiras, das 13h50 às 15h30 e no sábado das 19h40 às 20h30. Gestão ambiental, nas quartas das 17h10 às 18h50 e nas quintas às 15h30 às 17h10. E também nas sextas das 19h40 às 20h30. Métodos numéricos, das 17h10 às 18h50 das quintas-feiras e das 13h50 às 15h30 das sextas-feiras. E também nas sextas, das 18h50 às 19h40, sendo que a turma de métodos numéricos é uma turma mista. Quarto período de engenharia de produção, cálculo 3, segundas e quartas das 10h50 às 12h30 e nas quintas das 18h50 às 20h30. Empreendedorismo e inovação, nas quartas das 13h50 às 15h30 e nas sextas das 17h10 às 18h50 e também na sexta das 20h30 às 21h20. Quinto período de engenharia de produção, física geral 3, nas segundas e quartas das 10h50 às 12h30, nas quintas das 13h50 às 15h30 e também na quinta das 19h40 às 20h30. Gestão de projetos, das terças e quartas das 9h10 às 10h50 e na quarta das 18h50 às 19h40. Física experimental 3, nas quartas das 13h50 às 15h30 e na quinta das 20h30 às 21h20. Sexto período de engenharia de produção, não serão ofertados componentes. Sétimo período de engenharia de produção, manutenção industrial, nas terças e sextas das 9h10 às 10h50 e na terça das 21h20 às 22h10. Engenharia da qualidade 1, nas terças e quartas das 10h50 às 12h30 e na terça das 20h30 às 21h20. Logística de transporte, nas segunda das 18h50 às 19h40, na terça das 13h50 às 15h30 e nas quartas das 15h30 às 17h10. Oitavo período de engenharia de produção, engenharia, higiene e segurança do trabalho, nas segundas das 13h50 às 15h30 e nas quartas das 15h30 às 17h10 e na quarta das 20h30 às 21h20. Sistema de informação gerencial, na segunda de 15h30 a 17h10 e na terça de 17h10 a 18h50 e na segunda também de 20h30 a 21h20. Projeto de fábrica e layout, nas segundas-feiras e quartas-feiras, das 17h10 às 18h50 e na quarta-feira das 21h20 às 22h10. Nono período de engenharia de produção,
controle e automação industrial, nas terças e sextas, das 15h30 às 17h10, na segunda, das 20h30 às 21h20 às 22h10. 10º período de engenharia de produção, não há componentes, né, porque TCC é estágio. Optativas. Serão ofertadas as optativas de tópicos especiais de engenharia da qualidade 2, na segunda, das 10h50 às 12h30, e na quarta, das 19h40 às 20h30. Tópicos especiais em logística, na terça, das 9h10 às 10h50, na quinta, das 15h30 às 17h10, e no sábado, das 14h40 às 15h30. Com isso, então, a gente tem o horário do curso de engenharia de produção. Felipe, Oi. acho que o Alex quer falar. Acho que o Alex esqueceu a mão levantada desde a hora que ele falou. Eu acho que foi isso mesmo, desculpa. Posso seguir, então, para o curso de engenharia de produção? De biotecnologia? Pode. Então, como eu falei, né, na disciplina de engenharia de produção, algumas disciplinas são iguais, pois são turmas mistas, né, que é o caso de programação de computadores, que é na segunda e quinta, das 7h30 às 9h10, no sábado, das 9h10 às 10h. Assistente de leitura e produção textual, na segunda, das 9h10 às 10h50, terça, 7h30 às 9h10, e sábado, das 7h30 às 8h20. Elementos de matemática, de 10h50 às 12h30, e no sábado, de 10 a 10h50. Aqui temos, então, agora, administração geral, nas terças, das 10h50 às 12h30, e no sábado, de 10h50 às 11h40. Desenho técnico, para contemplar todas as vagas, foram ofertadas 2 turmas. Então, tem a turma 1, que é nas quartas e quintas-feiras, de 9h10 às 10h50, e com horário no sábado, de 8h20 a 9h10, e a turma 2, em quartas e sextas-feiras, das 7h30 às 9h10, com outro horário na sábado, das 11h40 às 12h30. Segundo período de engenharia de biotecnologia, então temos química orgânica, na segundas e quartas, de 9h10 às 10h50, na terça, de 7h30 às 9h10, com horário na quarta, de 18h50 a 20h30. Álgebra linear que é mista, né, nas terças e sextas, de 9h10 a 10h50, com horário no sábado, das 18h às 18h50. Biologia celular, nas terças, das 10h50 às 12h30, e sextas, das 7h30 às 9h10, com horário no sábado, de 17h10 às 18h. Cálculo 1, então, turma mista, quarta, de 7h30 às 9h10, quintas e sextas, das 13h50 às 15h30, e no sábado, de 15h30 a 17h10. Oficina de leitura e produção de textos acadêmicos, turma mista, quinta, nas 9h10 às 10h50, sexta, de 10h50 a 12h30, e sábado, de 11h40 a 12h30. Terceiro período, Física Geral 1, terça, turma 2, Física Geral 1, terça, 10h50 a 12h30, quintas e sextas, de 15h30 às 17h10, com horário no sábado, de 19h40 às 20h30. Métodos estatísticos, turma mista, segundas e terças, de 13h50 às 15h30, e no sábado, de 20h30 às 21h20. Física Experimental 1, turma 2, nas quartas-feiras, de 13h50 às 15h30, com horário no sábado, de 21h20 às 22h10.
Quarto período, então a disciplina mista de cálculo 3, né? Então nas segundas e quartas de 10h50 às 12h30, horário na quinta de 18h50 a 19h40. Química analítica, tarde, segundas, está escrito segunda, mas é terça, né? Terças e quartas de 13h50 às 15h30. E na sexta, de 15h30 a 17h10, com horário na sexta também de 20h30 a 21h20. Métodos numéricos, nas quintas, das 17h10 às 18h50, e na sexta, de 1h50 às 15h30. Com horário na sexta, de 18h50 às 19h40. Quinto período de Engenharia de Biotecnologia, Física Geral 3, turma mista, segundas e quartas de 10h50 às 12h30, quinta de 13h50 às 15h30 e na quinta de 19h40 às 20h30. Toxicologia, quarta de 9h10 às 10h50, sexta de 10h50 às 12h30 e na quinta de 20h30 a 21h20. Física Experimental 3, turma 2, nas terças de 13h50 às 15h30 e na quarta de 20h30 a 21h20. Processos fermentativos industriais, nas quartas e sextas de 13h50 a 15h30 e na quinta com 21h20 às 22h10. Sexto período, cultura de células animais, segunda 10h50 às 12h30, sexta de 13h50 às 15h30 e na quarta de 21h20 às 22h10. Imunologia, nas quartas e quintas, das 7h30 às 9h10 e na quarta de 20h30 a 21h20. Engenharia genética, segundas e terças, das 13h50 às 15h30 e nos terças das 20h30 a 21h20. Física aplicada, segundas e quartas de 15h30 a 17h10 e na terça de 18h50 às 19h40. Termodinâmica de bioprocessos, nas quartas de 13h50 às 15h30, sexta de 15h30 às 17h10 e na terça de 19h40 às 20h30. Sétimo período, biotecnologia animal. Aqui está com quinta-feira de 9h10 às 10h50 e de sexta-feira às 15h30 às 17h10. Não sei se já posso fazer um comentário, mas o professor Samuel pediu se poderia trocar essa turma para segundas e terças e sextas das 7h30 às 9h10. Ele pediu primeiro pela questão que ele gostaria de aplicar atividades dentro da semana, então, para estar 2 dias corridos. Planejamento de uma atividade e recebê-la na aula seguinte seria prejudicado, e pela preferência dos horários de mais cedo. Eu já fiz uma consulta aqui, não iria prejudicar, não haver choque com nenhuma outra condição. Aí não sei se já podemos trocar aqui. Eu acredito que sim, que pode fazer já a troca agora, nesse momento, né? Com o consentimento, aproveitando o convidado, o professor Douglas, pode se manifestar se quiser também. Ele deve ter feito a reunião do colegiado, o Felipe também estava presente, mas fique à vontade, porque na presença da representante discente até é importante para que ela veja que essa retificação, essa dinamicidade da mudança de horários, da oferta, ela pode ocorrer, né? A depender de uma justificativa, né? Se essa justificativa realmente for plausível, for aceitável aí por todos, se não houver choques, como o professor Felipe disse, acho que não há nenhum tipo de impedimento. Sim.
Alguém vai falar alguma coisa? Acho que a gente pode tocar, Felipe. Então, retificando, então aí biotecnologia animal, professor, ficaria nas terças e sextas de 7h30 às 9h10 e na segunda de 19h40 às 20h30. Biotecnologia vegetal na segunda e terça das 15h30 às 17h10, com horário na segunda de 18h50 às 19h40. Biotecnologia ambiental de terça 17h10 às 18h50 e quarta de 15h30 às 17h10. E na terça de 21h20 às 22h10. Oitavo semestre, bioenergia e biocombustíveis, única componente, nas terças 9h10 às 10h50 e quinta de 15h30 às 17h10 e horário no sábado de 19h40 às 20h30. Nono semestre, operações unitárias, terça e sexta de 13h50 às 15h30, quarta de 15h30 às 17h10 e na segunda de 21h20 às 22h10. Décimo período, TCC e estágio, não há oferta de componentes. Optativas. Recuperação e purificação de bioprodutos, na terça, 7h30 às 9h10 e na sexta, 9h10 às 10h50. Com horário no sábado, de 8h20 às 9h10. Química ambiental, terça, de 9h10 às 10h50. Quarta, de 7h30 às 9h10. Com horário na sexta, de 19h40 às 20h30. Felipe, Oi. posso mudar um horário Sim. do curso de engenharia de produção? Você pode abrir? Só um minutinho, estou mudando aqui. Eu fui chamado a atenção de uma pessoa, porque eu tenho como hábito. Tem um som no fundo de alguém. Só. Acho que alguém está com o áudio aberto. Pronto. Terceiro período. Certo. De organização industrial, a gente pode passar para o horário anterior da manhã? Na quarta-feira? Eu falei, se foi checado no Nova Choque, sim. Eu não lembro qual que é o horário. Esse de quarta-feira. Sim, qual que é o horário que vai ficar? 10h50. A cor não vai ficar bem a mesma. É o último, é lá embaixo, olha. É só ir na última linha de cor. Personalizado. Embaixo. Aqui? Isso. Obrigada. Só isso. Então, aqui estão os horários dos dois cursos, que nem eu falei, a metodologia foi análise dos colegiados, considerando ofertas de disciplinas que não tenham sido ofertadas nos semestres suplementares, né, e a visualização, né, de expectativa de performance, principalmente, e visando a semestralização. Então, está aberto para apreciação. Né? Pois é, eu gostaria de fazer só algumas considerações, né? Como eu não participei dessas reuniões da coordenação de ensino com os colegiados, né? No início, eu queria entender, né, a preferência por algumas aulas ao sábado. Essa preferência foi preferência dos docentes e dos estudantes? Foi apenas solicitação de uma das categorias? Ou foi realmente uma decisão do colegiado, escutando o colegiado, em reunião de colegiado, né? Esse sábado. Quais foram, então, as motivações para a atribuição das aulas aos sábados?
Então, professor, na realidade, né, tanto aos sábados quanto noturno, a expectativa é de momento, que nem a gente falou, ó, o semestre ele foi condensado, ele não são 15 semanas, são 12. Então, no CIGA, é necessário o registro de toda essa carga horária para contemplar a presença, né? Então, na realidade, a expectativa não é que tenha as aulas aos sábados, é um momento de registro no CIGA, mas a expectativa é que os docentes usem como momentos assíncronos. Mas é que, como eu falei, o CIGA não tem um preparo tão claro para registro da presença nesses horários. Então, a gente precisa registrar a turma com com esse horário para que o sistema aceite e tenha a carga horária total da disciplina dentro das 12 semanas. A expectativa é que não tenha as aulas aos sábados, os encontros síncronos. A gente foca que os encontros síncronos sejam das segundas às sextas-feiras, nos turnos da manhã e da tarde, principalmente, que são os horários contemplados pelos estudantes, né? Mas, que nem eu falei, para termos de registro, é necessário indicar esse horário em algum momento. Então, justamente para evitar que esse registro comece a haver choques com outras disciplinas, outros docentes, ou até mesmo para os estudantes, o que pode prejudicar depois na hora da matrícula, né? Então, a gente colocou para horários que tem a expectativa de que não tenha outros horários marcados. Não sei se ficou claro. Perfeito, claríssimo. Então, fica praticamente atribuído aí um momento assíncrono para aquela disciplina que já tenha o seu horário atribuído ao sábado, né? Provavelmente, o professor... Sábado e noturno. Vai preferir os sábados e noturnos assíncronos. Apenas uma outra consideração, que a gente traz de experiência, né, dos semestres anteriores, não só os emergenciais, né, os 2 emergenciais que tivemos em LEM, mas desde que o centro de LEM está funcionando, né, desde abril de 2015, né, desde quando eu entrei, eu tenho participado de algumas reuniões do conselho diretor, quando há apresentação de horários, né. Eu queria pedir, né, aproveitar que Ida está aqui presente, né, a representante discente. Com certeza, eu acho que os coordenadores fazem, mas se não fizerem, eu peço que façam ainda mais veementemente durante as reuniões do colegiado, né, que é estimular o representante discente, né, esse representante discente presente no colegiado, para que quando ele tenha a oportunidade da primeira apreciação da minuta do horário, né, ou seja, do esboço, ainda do rascunho do horário, que ele consiga levar, né, já que ele representa os estudantes do curso, no colegiado, ele levar para a comunidade, né, para os estudantes, para que os estudantes levantem se está adequado, o melhor horário, se há possibilidade de troca, para que essa discussão intensa ela ocorra mais a nível no âmbito do colegial de curso, né? E esse entendimento possa ocorrer durante a reunião de colegiado, né? Às vezes, é muito normal, né? Não é uma crítica, é somente uma orientação, porque é muito normal, não somente o estudante, mas a gente participa de reuniões do Conselho Superior, onde o entendimento do papel de representante, né, também é bastante confuso por parte de muitos conselheiros no Conselho Superior, né? Então, na verdade, já presenciei várias situações, né, e há várias tentativas de orientações no sentido de que o que é um representante, né, de categoria? Então, um representante de categoria, ele é um porta-voz, né, daquela comunidade, né? Então, um representante discente no colegiado, ele representa todos os estudantes do curso e ele tem que levar toda a informação que for debatida, né, discutida no colegiado, para os estudantes em uma reunião. E aí, na próxima reunião do colegiado, ele traz os anseios, né, traz as demandas dos estudantes. Isso é muito importante para fazer com que haja um alinhamento, né, ótimo. É muito difícil o alinhamento ideal, né, mas que a gente fique mais próximo do ideal entre a oferta, a disposição dos horários, né, e os anseios também, né, dos estudantes, porque muitas vezes essa representação não é feita, né, no âmbito do colegiado. Então chegamos aqui no âmbito do conselho diretor, não somente aqui nesse momento da aprovação, né, mas depois de aprovado, a gente retifica ainda esses horários algumas vezes.
é ruim retificar? Às vezes sim, mas não há nenhum problema. Eu até estava conversando mais cedo com o Ida, né, a representante estudantil, não há problema em fazer essa retificação, né, desde que haja essa justificativa realmente plausível de uma demanda de um certo número, um quantitativo de estudantes que está requerendo aquela mudança de horário, desde que não haja choque, né, como foi feita as alterações aqui. Nesse momento, não havendo choque, foi feita a solicitação de Larissa, foi feita um atendimento do professor Samuel, pelo próprio Felipe, então o atendimento da solicitação do estudante também pode ser feito, né, desde que haja essa justificativa e que não venha a gerar problemas em caso de choque. E aí eu peço a Ida que fale com os representantes dos estudantes nos colegiados, que intensifique nesse papel de representação no âmbito dos colegiados, discuta, faça reunião com os estudantes, e aí a gente tenta madurar, né, maturar a preparação da disposição final desses horários o mais breve possível, né? Entendo que o problema, de fato, é normal, né, de ocorrer, mas aí é somente um aviso que eu deixo, uma orientação mesmo, para que a gente possa chegar no horário mais maduro possível. Obrigado. Eu fiz uma pergunta no chat agora, não sei se vocês viram, eu queria saber, são quantas vagas por turma cada matéria dessa vão disponibilizar, quantas vagas para matrícula? Então, ainda foi feita uma análise dos colegiados e que nem eu falei ali, por exemplo, desenho técnico para engenharia de biotecnologia, acabou que as turmas vão ser um pouco menores, mas foi aberta justamente 2 turmas para contemplar a expectativa de vagas. Então, a gente está trabalhando de uma forma que as vagas vão atender a demanda. Não precisa se preocupar com isso, que a gente, como falou, teve alguns semestres suplementares, que alguns estudantes cursaram algumas disciplinas, então foi feita uma leitura de que não é uma coisa homogênea para ficar expressando aqui, mas pode ficar tranquilo que as vagas vão contemplar a necessidade. Teve outras disciplinas que tem turmas para os 2 cursos, que não foram feitas mistas justamente por isso, como física experimental. Então, vai ter a questão principalmente de laboratório, né, que tem módulos limitados por causa da presencialidade. Então, tudo isso vai ser... A gente está aqui aprovando horário, principalmente porque a gente tem que atender a agenda acadêmica, né? Tem esse planejamento posterior, a gente vai seguir fazendo dentro dos colegiados, né? Que nem o Bruno ressaltou, é importante a participação do representante discente nos colegiados para essas definições, mas a ideia é contemplar toda a necessidade dentro dos cursos. Ou seja, a pergunta de Ida é importante, porque houve uma certa demanda, né, represada em algumas disciplinas no semestre remoto emergencial, mas Felipe explicou bem, né, e isso não ocorrerá ainda nesta oferta, né. Então, já foi feito esse estudo, né, não ocorrerá estudante que não conseguirá não se inscrever, né, em algum componente por falta de vaga. Esse estudo dessa demanda, né, de estudantes, vamos dizer assim, matriculáveis, né, elegíveis à matrícula naquela componente, né, ou seja, esse quantitativo, e essas disciplinas que foram ofertadas. Então, não vai sobrepor, né, a demanda, não vai sobrepor o número de vagas da componente, não, né. Então, isso aí já foi alinhado. Eu só queria também informar que essas turmas do primeiro semestre, os ingressantes têm prioridade. Então, independente do número de turma, os ingressantes serão matriculados primeiro. Tá, ok. Algumas matérias, como física, né, por exemplo, são 2 turmas, uma para produção, uma para biotec. Isso significa que uma pessoa de produção não pode entrar na turma de biotec e vice-versa? Tipo, cada um tem que se matricular na turma do seu respectivo curso? Ou pode ser mista? Pode ocorrer, tipo... Então, Ida, o que acontece é que a matrícula desse semestre especial vai se dar igual à matrícula regular, no sistema VSHA.
Quando a gente fala que a turma é de um curso, quer dizer que a prioridade são estudantes daquele curso. Tá? Se houver vagas, estudantes de outros cursos podem sim entrar, mas se tiver mais, por exemplo, uma turma tiver 6, 8 vagas, eu não lembro que são, aí, caso limitado, né, da turma de questões de biossegurança. E se a turma da biotech tiver 5 estudantes da biotech pedindo e 3 da engenharia de produção, não vai interessar a ordem de pedido ou outros critérios. Porque 5 da biotech vão ser matriculados primeiro e o da produção vai entrar na vaga que sobrar. Tá? Então, pode, mas a definição de prioridades. Então, se a turma é... Até por isso que é importante, às vezes, essa questão que a gente apresentou, turmas mistas. Quando tem turmas mistas, quer dizer que a definição das vagas de prioridade são para cada curso. Então, tem 15 para uma turma de 45, de 40 vai ter 20 para cada curso. E talvez pelo histórico, né, Felipe, a pergunta da Ida, normalmente sobram vagas, né? Quando se atende à prioridade daquela componente do curso, né? Pelo histórico até onde eu acompanhei, né? No período que eu passei aí no colegiado, normalmente sobrava vaga e a gente abria para estudantes de outro curso, né? Eu acho que eu não me recordo, né? O Felipe pode me corrigir, que passou até mais tempo do que eu no colegiado, de realmente, a não ser disciplinas de primeiro período, né? Mas eu não recordo de não haver vaga para os estudantes do outro curso, né? Nem vaga. É raro isso acontecer. Até por isso também, né, só complementando, tudo isso está na resolução, né, e é importante salientar para todos os estudantes darem uma lida na resolução 008, que o rito, né, de matrícula vai seguir todo o ritual de regular. Então, vai ter pedido de matrícula, depois vai ter o ajuste e a rematrícula, justamente para quando acontecer isso. E se o estudante pedir numa outra turma do outro curso e não tiver conseguido a vaga, vai ter no segundo momento a chance de pedir para a turma do seu curso. Exato. E a agenda acadêmica, né, que delimita esse prazo, a matrícula, o prazo para o ajuste de matrícula, né, e esse outro prazo para rematrícula, esses prazos estão definidos lá. Na agenda acadêmica também, já disponível já no site da UFOB. Até foi bom o Felipe tirar a dúvida, né, do nome mista, quando aparece aí no horário, na grade, que muitas vezes as pessoas, de tanto falar em ensino híbrido, nacionalmente, né, mundialmente, pode confundir, né? Então, esse nome mista que está aí é porque a mesma componente ela é ofertada para os dois cursos. Tá, ok. Então, só mais uma coisa. Eu fiz um levantamento de última hora, hoje de manhã, para ver se tinha alguma matéria que não foi ofertada e que tem demanda dos alunos. E a matéria que mais foi solicitada, que é uma matéria comum para os dois cursos, foi fenômenos de transporte, que pelo meu levantamento só de hoje de manhã, até agora, no horário da reunião, 12 pessoas, estudantes, né, disseram que precisaria pegar a matéria, e alguns falaram, inclusive, que de preferência de manhã, e eu queria saber se tem essa possibilidade de ser ofertado fenômenos de transporte ainda nesse semestre. Então, Ida, a gente, fenômenos de transporte foi ofertado no semestre suplementar 2, né? Então, foi um semestre recém que aconteceu. Como a gente sabia que tinha uma demanda também por formandos, principalmente da engenharia de biotecnologia, com outras disciplinas que a docente responsável, que a professora Jamile atende, e são disciplinas com uma carga horária bem elevada, né, a gente não ficaria meio pesado para a professora estar ofertando novamente. A gente pode, não sei se aí com a professora Larissa, assim, pode apresentar a consulta a Jamile, se teria essa possibilidade, mas a gente não tem como garantir por essa questão. Ela acabou de ser ofertada, então, como eu falei no início, a gente tentou dar prioridade para disciplinas que não foram ofertadas os suplementares, em um deles, e também contemplando possibilidade de formaturas mais próximas. Aí, estou falando aqui como coordenador de colegiado, tá? Aí tem que ver aqui como é uma disciplina dos dois cursos, não sei se a Larissa concorda ou discorda. Sim, Felipe, é uma disciplina que foi ofertada no semestre anterior e é uma disciplina que é ofertada em ambos os períodos.
ímpares e pares. Então, provavelmente pode ser ofertado no próximo. Tá, ok, entendi. Mas eu queria que vocês fizessem a consulta. Então, se possível, se tiver a possibilidade, se não, tudo bem, né? A gente tem que entender que existem outras prioridades. Mas daí eu queria que vocês anotassem isso, então, de a possibilidade de ofertar fenômenos de transporte. E me pediram para perguntar também sobre Física Geral 2, se existe a possibilidade. Então, essas duas matérias, se vocês puderem conversar com os professores, se tem disponibilidade de carga horária, se dá para encaixar no horário, me pediram para passar, e eu, como representante discente, eu tenho que informar isso para vocês, né? Eu não posso pegar a demanda dos alunos e guardar para mim mesmo, sabendo que às vezes não é possível. Então, eu estou informando aqui, e se possível, vocês ofertarem, tudo bem, senão a gente espera para o próximo semestre que possa ser ofertado. E as minhas considerações, acredito que são só essas mesmo. Obrigada. Ida, eu Bruna, te peço que só encaminhe a demanda e o quantitativo. Um problema que a gente tem tido com... Tu deve lembrar que os semestres suplementares, desculpa, Larissa, a gente fez umas consultas aos estudantes, acabou que teve demandas, o problema é que às vezes havia demanda e na hora da matrícula, aqueles estudantes que demandaram não se matriculavam. Então a gente acabou tendo turmas que a gente esperava ter quantitativo de estudantes e tinha 2 ou 3. Então a gente às vezes fica preocupado com o risco de estar ofertando, principalmente essas que foram ofertadas já no PLS 2, que também é o caso de Física Geral 2, e de ter esvaziamento e atrapalhar todo o planejamento, porque os docentes, né, têm uma carga horária mínima a cumprir nesse semestre. Então, se está feito o planejamento e acaba na matrícula posterior não tiver a matrícula de estudantes, prejudica todo um planejamento e prejudica, né, a questão profissional do docente. Então, se tu puder encaminhar a demanda com esse quantitativo de estudantes, aí sim a gente pode estar apresentando para analisar, que ficou bem claro aqui para analisar, né? Não damos garantias de que serão ofertadas. Larissa? e de forma antecipada também. A representante discente, no ano passado, enviou um documento, né, solicitando a turma de Física Geral 1. Então, assim, em cima da hora, eu acho difícil, assim, de ser atendido, porque é todo um planejamento para ser feito. Eu queria só complementar, Ida, a colocação de professor Felipe é muito importante, né, que vocês façam realmente a solicitação formalizada, né, por e-mail para ambos os colegiados, no caso dessas disciplinas que são mistas, são ofertadas para ambos os cursos. E aí eu deixo a sugestão, acredito que o professor Felipe também vai concordar, né? A gente discutia muito isso, até na minha época de coordenação de colegiado. O estudante solicitava a demanda, né? Coletavam-se várias assinaturas dos estudantes solicitantes, e no momento da matrícula, se matriculava menos de 50%, né? 2 ou 3. Então, acho que eu quero até aproveitar para parabenizar a Ida, né? Você está fazendo muito bem esse papel de representante discente aqui no Conselho Diretor, né? Justamente levando as informações e trazendo esses anseios, como trouxe essas duas componentes, essas duas disciplinas. Então, se você puder até sugerir que na redação desse texto que você encaminhar para os colegiados, você pode colocar aí embaixo, né, assim, os estudantes, os assinantes, né, se comprometem, né, a matricular-se na disciplina em caso de deferimento da solicitação, né, e abertura da vaga, né, abertura das inscrições. Então, isso dá uma segurança maior, né, para os colegiados, para os coordenadores de colegiado, de que aqueles assinantes, aqueles nomes que estão compondo aquela lista, solicitando a abertura daquela vaga, né, daquela oferta, daquela disciplina, de fato eles vão, né, efetivar a matrícula, né, quando abrir a disciplina. Isso dá uma segurança maior, né, basta apenas vocês escreverem isso no texto, tá, no documento. É muito importante fazer esse pedido, porque realmente havendo demanda. O professor, Ida, não sei se Ida sabe, né, o professor Felipe também ressaltou, eu vou falar em números, né,
são 8 horas relógio mínimo para o professor ofertar, né? Então, isso dá 10 horas aulas semanais, né? Então, como Larissa disse, foi feito um planejamento baseado em cima dessa oferta mínima, né, de carga horária docente, e havendo, logicamente, essa demanda, né, por parte dos estudantes de um determinado número, né, de abertura daquela disciplina, né, logicamente que os colegiados estão aí para articular também, né, entre os estudantes e o professor, né, justamente com o coordenador de ensino, essa questão desse ajuste, tá? Mas se vocês puderem dar essa segurança aí para os colegiados de que aqueles nomes realmente se comprometem a efetivar a matrícula em caso de oferta, né, da componente, isso seria fundamental, né? Por quê? Porque houve um histórico já nos cursos de não haver esse comprometimento, né, dos solicitantes em matricular. Então, eu dou essa sugestão, né, porque aí, já me colocando no lugar de coordenador e lembrando da minha época, eu me sentiria muito mais seguro, realmente, em garantir a oferta com o professor que ministra aquela disciplina, né, caso realmente ele esteja numa carga horária já, que ainda dê para poder, né, chegar numa oferta daquela disciplina, né. Então, as aulas começam dia 22 de fevereiro, hoje é 28 de janeiro, eu acredito que ainda está em tempo, né, como o Larissa falou, com antecedência, então a gente não está naquela correria do semestre emergencial, né, passado, remoto emergencial, né. Então, nós estamos aí no dia 28 de janeiro hoje, as aulas começam 22 de fevereiro, né, talvez dê tempo, sim, da gente estar fazendo essa consulta, os colegiados fazendo essa consulta aos professores e eles fazerem essa análise, né. Mas cabe a tentativa. E até que não consiga, né, ofertar, que os colegiados não consigam ofertar, que o docente esteja já com a carga horária relativamente elevada e não consiga ofertar, mas é importante os estudantes fazerem esse registro, né? Por quê? Porque vocês estão sinalizando aos colegiados que, há uma demanda, né, reprimida, né, nessas componentes. Então, para a programação do próximo semestre, né, o especial 2, com certeza, essas componentes que vocês solicitarem, elas vão ser levadas em consideração, né? Vão estar ali chamando já a atenção dos colegiados, porque foi feito um documento, né, onde vocês fizeram uma lista de estudantes que se comprometeram em fazer a matrícula em caso de oferta. Então, somente eu deixo essas sugestões, né, são sugestões e orientações baseadas nas considerações que a gente escutou aqui e algumas experiências. Tá, ok. Eu vou conversar com a representação discente, então, do colegiado, e junto a gente vai fazer esse levantamento para até no máximo semana que vem a gente passar para vocês, porque realmente é complicado decidir as coisas em cima da hora. Com relação à matéria de filosofia, eu não sei, ela foi ofertada no ensino remoto emergencial, em algum dos 2 semestres suplementares? Você sabe? Não, E nesse semestre ela também não foi ofertada, né? não. Por qual motivo? Planejamento docente. Entendi, porque os calouros, né, que entraram recentemente precisam pegar essa matéria, e alguns dos estudantes também que reprovaram precisariam pegar essa matéria também e não foi ofertada, mas não sei. Nem todas as disciplinas, né, os componentes curriculares do primeiro semestre estão sendo ofertados agora. Então, os ingressantes serão matriculados em todas as disciplinas do primeiro semestre. E eles não necessariamente a gente precisa manter a carga horária do primeiro semestre. Tá bom? Então, provavelmente, essa disciplina deve ficar para um próximo semestre, Bruna. Nesse momento aí eu gostaria de intervir, né, eu queria corrigir até a colocação de Larissa, quando ela falou planejamento docente, né, realmente o planejamento tem que ser do curso, né, não pode ser do docente. Normalmente, quando a gente faz esse planejamento, o professor Felipe até fez a apresentação, o planejamento do curso leva em consideração
levou em consideração os 3 critérios principais, né? Essa demanda, né, dos estudantes para que houvesse a semestralização, para que houvesse a formação, a formatura, né, e principalmente aquelas disciplinas que não foram ofertadas em nenhum dos 2 períodos emergenciais no ano passado. Então, a representação discente bem colocou, bem pontuou a ausência dessa disciplina, e talvez, Ida, ela com certeza vai ser levada, assim, em consideração para o planejamento do semestre 2, tá? Então, é muito importante, eu faço... Aí Bruno, o planejamento docente é um planejamento do curso também, tá? Não, principalmente do curso, né? Na verdade, o planejamento, ele é do curso. Esse estudo, o colegiado decide com representantes, né? Representantes estudantis, inclusive tem até representante técnico no colegiado, representante, o próprio docente e coordenação do curso. Então, nós temos as 3 categorias involucradas neste planejamento. Então, nessas reuniões do colegiado, por isso eu até coloquei no início, o papel importantíssimo da representação estudantil. Esses questionamentos que a Ida está fazendo muito bem, né, está colocando muito bem neste momento, Ida, aí você já pode até chamar a atenção da representação estudantil do colegiado dos 2 cursos em relação a essa disciplina, né? Porque é um trabalho integrado, né? Às vezes, né, esse planejamento feito pela coordenação do curso, às vezes falha, e o olhar estudantil, por isso que o estudante é presente no colegiado, é integrante do colegiado, né? Então, para sinalizar e ajudar a todos nós, né, a fazermos o planejamento da melhor forma que venha a atender, né? Então, realmente, quando se fala de planejamento do curso, fala-se até das 3 categorias, porque há, inclusive, o olhar de fora, né, da relação estudante-professor, que é o olhar do técnico, como membro também do colegiado de curso. Então, isso é muito importante. O técnico administrativo em educação, ele também tem uma relação próxima com o estudante, né? E uma relação próxima com o professor. Então, ele faz uma atividade meio, né? E o papel dele, numa reunião de colegiado, onde está diretamente envolvido na atividade fim, que é o ensino, também tem esse papel importante de integrar e essa decisão ser tomada da maneira mais sólida possível quando ocorre essa discussão. Por isso, quando eu falo planejamento do curso, aí eu tento corrigir algumas falas em que o planejamento docente, né? Porque, claro, a maioria do colegiado é feita por docente, mas quando eu falo planejamento do curso, envolvendo as 3 categorias e entendendo, né, as 3 visões para chegar no posicionamento sólido. Então, isso é muito importante, né, atender a essa demanda, né? Então, essa disciplina aí ficou realmente bem ressaltada. Ida, Outras disciplinas não serão ofertadas agora. Física Geral 2, por exemplo, é uma disciplina do semestre par. Então, provavelmente, a gente imagina que seja uma disciplina a ser ofertada no semestre par, apesar de que agora podemos ofertar disciplinas do semestre ímpar e par. E aí, respeitando o planejamento docente e do curso, que para mim eu entendo que por ser integrado, né, estamos falando da mesma coisa, a gente está atendendo também a carga horária do professor mínima de 8 horas. Então, o professor dessa componente também está ofertando outras disciplinas, que outros alunos também precisam para o seu histórico, né? Então, só para deixar isso claro, que a gente está seguindo o planejamento conforme a resolução. São 10 horas aulas mínimas, né? Quando eu falo mínimo, é que pode chegar a 12, até a 14, a depender da demanda do curso, né? Tivemos uma sorte muito grande, agora, de estarmos com o quadro docente completo no centro, né? Então, tomamos agora a informação da saída do professor Alex, né? Então, perdemos um docente, né? Por uma decisão que foge do nosso alcance, mas temos o quadro do curso, de ambos os cursos, o quadro docente completos, né? Com a chegada dos 4 novos docentes, né? Houve vacância da Liliana, da professora Liliana de Matemática, mas que esperamos que seja suprida, a direção já entrou com a ação de solicitar a nomeação da segunda colocada, né? Para o mesmo concurso, mas esse quadro docente completo,
nos dá uma segurança e uma tranquilidade para os coordenadores de curso em ofertar as componentes para que os servidores cumpram essa demanda, né? Então, se nós temos 10 horas aulas mínimas, né? Então, essa consulta, ela cabe realmente ser feita pela coordenação dos cursos em atendimento a uma demanda que seja justificada, né? Então, esse estudo... As demandas estão sendo justificadas, Bruno. Esse estudo é extremamente importante. Não, eu não estou dizendo que... Desculpa, não estou dizendo que não estão sendo, né? Não está sendo justificada, mas que essa pontuação dessa disciplina que não foi ofertada em nenhum dos 2 semestres emergenciais passados, e neste momento também não está sendo, foge um pouco caso haja um número de estudantes querendo matricular. Isso é claro, isso está claro, né? Essas outras disciplinas que você citou, Larissa, talvez tenha sido ofertada pelo menos em um dos 2 períodos emergenciais, né, no ano passado. Mas eu sei que houve um esforço do professor Alex na coordenação de ensino com vocês em fazer uma oferta delas que não foram ofertadas em nenhum dos 2 períodos emergenciais do ano passado. Eu sei que houve esse esforço, né? Então, essa indicação da IDA nessa disciplina, uma só IDA, né, realmente ocorre. E por que ocorre? Porque talvez não houve, né, aquela conversa integrada, né, de uma maneira madura, pelo papel da representação discente no colegiado. Volta à minha fala inicial. Então, chamo a atenção novamente das representações estudantis no colegiado, para que estejam realmente ativas nesse papel de representação, levando as informações para os estudantes do curso, né? Então, eu não estou apontando culpados de maneira nenhuma, e não quero também apontar que houve falha no planejamento. Nós não podemos dizer isso. Se trata de um caráter especial. Essa disciplina apenas foi uma destaque, né, que a estudante Aida aqui está apresentando, né, e que não ocorreu com as demais, né? Então, provavelmente não tenha ocorrido com as demais, né? Então, praticamente foi uma, e eu acredito que não tenha um número mais elevado. Tanto não há que ela está trazendo hoje para cá somente essas 3, né? A História e Filosofia das Ciências, a Física, se eu não me engano foi Física 2 que ela citou, né? E o Fenômeno de Transporte, né? E o Fenômeno de Transporte foi ofertada, né? No segundo período emergencial, né, do ano passado. Então, o alinhamento está completamente aceitável, né? Eu não estou querendo apontar culpados, apontar falha, apenas chamar a atenção para o papel, né, que deve ser desempenhado no planejamento do curso, né? O curso planeja de maneira integrada no âmbito do colegiado, e o colegiado delibera, né, pela oferta, delibera pela oferta para atender a demanda dos estudantes. Ora, qual é o nosso principal objetivo? A diplomação dos nossos estudantes, né? A nossa atividade fim, né, no caráter ensino, ofertar o ensino de qualidade para os estudantes, visando diplomá-los, né? Então, os desafios são enormes. Entre o início e a atividade fim, já sabíamos que os desafios são enormes, né? Falando de evasão, falando por diversos motivos, falando em reprovação, né, falando em ausência de semestralidade. Então, eu acredito que está completamente aceitável, né, a oferta, baseado no que eu vi aqui hoje, no que está sendo discutido, né, a representação estudantil trazendo 3 disciplinas, onde somente uma das 3 que ela está trazendo é que não foi ofertada em nenhum dos 2 semestres emergenciais do ano passado. Então, por favor, não aceitem aí a Larissa na coordenação do curso como uma crítica, uma falha do colegiado do curso. Eu apenas estou fazendo algumas ponderações de algumas visões de gestão, né, enquanto gestão, né, no que reza ao nosso objetivo como atividade fim, que é facilitar, né, a oferta no quesito de atender a demanda reprimida dos estudantes, visando uma diplomação mais próxima do ideal possível, né, considerando todos os desafios. Somente essas considerações que eu quero fazer para que a gente possa chegar num denominador comum. Posso falar? Mão levantada aqui. Alô? Estão ouvindo? Sim. Então, falando por etapas aqui. Então, que nem foi falado, o planejamento é bem complexo. A primeira questão que a gente não pode esquecer nunca é da qualidade de ensino. Então, a gente falou aqui
em alguns momentos, de carga horária mínima que o docente tem que cumprir, mas a gente também tem que levar em consideração a carga horária máxima que ele também vai cumprir. Porque esse sistema, tudo a gente não voltou à normalidade, a gente está num caráter diferente ainda, tanto que um semestre especial. E a gente sabe, a gente verifica que esse caráter remoto do ensino é muito desgastante para o docente, porque acaba tendo um acúmulo de atividades de correção que se somam a todas as outras atividades que já estão indicadas, que não somente a docência, né? Então, a gente tem também que considerar isso, não adianta também sobrecarregar. Então, a Finanças de Transporte, por exemplo, o professor Jamil já vai estar ofertando operações unitárias, que não foi ofertado em momento nenhum, e termodinâmica de bioprocessos, que é o colegiado de engenharia de biotecnologia definiu que é uma prioridade por ter nessa questão de possibilitar a formatura de estudantes mais próximos. Então, foi optado nesse momento por essas duas para o professor. Se colocasse Finanças de Transporte, que também é uma disciplina bem pesada em carga horária, ia ficar excessiva para docente e isso ia infligir prejuízo na qualidade do ensino, que é o que a gente deve sempre tentar manter como o parâmetro máximo a ser atingido. Para a filosofia, foi feita uma análise que a filosofia e história de ciências é uma disciplina que não é pré-requisito para disciplinas posteriores. Então, foi feito um levantamento também. O professor Adriano até manifestou que vai se manifestar aqui a seguir, mas também está ofertando nesse semestre duas disciplinas que também foram identificadas como demanda. Se fosse ofertar mais uma terceira, seria prejudicial. Então, aí começa a se levar a análise mais além de somente, né, ser ofertadas ou não. Tem a questão de a não oferta de filosofia vai prejudicar emergencialmente algum estudante? Porque não, ela não é pré-requisito posterior. Então, é uma disciplina que pode e foi deixada para o semestre seguinte. Outros professores que ofertam essa disciplina são professores da física, que também não houve oferta nos semestres suplementares, e também verificou essa necessidade dessa oferta. Então, a gente sempre vai estar incidindo nessa questão. Então, a gente tem que pensar nos dois lados. Então, acho que isso que Larissa quis dizer quando pensou em planejamento docente. Não adianta também estar ofertando cada docente 3 ou 4, como a gente faz, às vezes, no semestre regular, de forma presencial, que não é o indicado, mas acontece, a gente sabe que acontece. Eu já ofertei 4 disciplinas, mas no caráter presencial, em 15 semanas, é uma coisa, mas em 12 semanas, em caráter remoto, é algo completamente diferente. A demanda de trabalho do docente para atender a forma remota é um pouco maior do que quando está no semestre regular presencial. Né? É uma diferença, porque às vezes tem uma avaliação que é feita dentro da sala de aula, uma atividade que é feita na sala de aula que pode se cumprir e ser corrigida no momento. Então, e aqui no semestre remoto a gente sabe que às vezes não é isso. Dependendo do tamanho da turma, fica uma quantidade bem grande de atividades para serem corrigidas fora o planejamento, né? Que muitas dessas disciplinas estão sendo ofertadas pela primeira vez nesse formato, então tem que haver uma adequação. Então, quando a gente fala em planejamento docente dentro do planejamento acadêmico, a gente também tem que considerar isso, porque a gente não pode ter o prejuízo da qualidade de ensino, que eu falei. A gente está assim, então eu falei, encaminha as demandas, a gente vai anotar e vai verificar a possibilidade, mas como eu falei, já verifiquei aqui que o fenômeno de transporte é muito baixa a possibilidade, devido a professor já está ofertando outras duas disciplinas que têm carga horária elevada. Filosofia também é essa justificativa, e física, a gente falou, objetivou-se ofertar as outras físicas, principalmente as experimentais, que estavam paradas nos semestres totalmente remotos, que agora podem ser ofertadas, então incide nessa questão de carga horária. Lembrando também que tem os docentes, por exemplo, o próprio Adriano, além da graduação, ele também é docente na pós-graduação, então tem coordenação, tem outras atividades, então esse planejamento acadêmico completo, são muitas variáveis, então a análise completa tem que ser minuciosa para conseguir atender. Então, o que eu acabaria incidindo é que se a gente estivesse aqui apresentando, eu estou aqui apresentando disciplina A, B e C, e vocês estão questionando por que a D não está sendo ofertada. Se eu estivesse apresentando aqui A, B e D, possivelmente estariam questionando por que a C não está sendo ofertada. Então, a gente não pode esquecer nunca desse caráter de excepcionalidade desses semestres, né? Então, foi justamente por isso que a resolução prevê essa flexibilização da carga horária de semestres, que não é obrigatório, está sendo ofertado todos os semestres dos cursos de graduação. Veja bem, já estamos entrando numa seara aqui, quando se fala, o professor Felipe já falou de pré-requisitos, né? Falou de oferta docente, do papel docente no envolvimento de outras atividades, e também, como citou o professor Adriano na pós da graduação do centro, que normalmente
ela deveria ser já discutida no âmbito do colegiado, né? Então, volto àquela minha fala inicial, né? Pré-requisito, o docente está ofertando outra disciplina em outro curso, na pós. Então, esse tipo de discussão, nesse nível que nós estamos levando aqui nesse momento, ela caberia, né, realmente no nível do colegiado, para que a representação discente no conselho diretor apontasse, né, alterações de outro âmbito, como foi apontada pela professora Larissa, pelo professor Samuel, no quesito de alteração de horário, né? Mas no âmbito dessas ofertas, esse tipo de discussão, nesse nível, ela é uma discussão a nível de âmbito de colegiado de curso. Então, mais uma vez, eu reforço aí a representação discente, né, e que os discentes no colegiado levem suas demandas para os colegiados, né, e que essa discussão nesse nível possa ser realmente maturada, né, como está sendo maturada agora, nesse momento, no âmbito do conselho do colegiado de curso, né. Uma outra coisa, em relação à qualidade, né, esse é o parâmetro, né, a atividade fim de formar com qualidade. Então, por isso que eu volto a dizer, né, eu não considero, né, que foi uma oferta aquém, né, aquém do esperado. Uma vez a representante discente, mesmo não havendo essa discussão a nível profundo, em cada colegial de curso, trouxe somente essas 3 componentes, né, onde somente uma delas, das 3 que ela trouxe, não foi ofertada nos 2 períodos remotos emergenciais, ano passado, que foi História e Filosofia da Ciência, e que o professor Felipe acabou de justificar, que o professor é o professor Adriano, que acabou de levantar a mão aqui, acho que ele baixou, mas eu passo a palavra, por favor, professor Adriano. Boa tarde a todos. Bom, eu acho que a professora Larissa e o professor Felipe foram bem claros com relação ao planejamento, né? Lembrando, Bruna, com relação ao seu questionamento, que tem que se levar em consideração que a disciplina de Filosofia e História das Ciências é de um professor no curso de Engenharia de Produção e de outro professor no curso de Biotecnologia. Então, logicamente, tem que ser feita uma análise do corpo discente, verificar, né, junto aos discentes, essa necessidade, né, dos 2 cursos em si. E principalmente nesse ambiente integrado que nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, a gente tem que levar em consideração outras vertentes. Então, no semestre anterior, eu, por exemplo, promovi a disciplina de Ética e Deontologia Profissional, que eram para os alunos que estavam terminando o curso, né, que era a disciplina do 9º semestre, e também a disciplina de Administração Geral, que eu coloquei o número de vagas considerável e nós só tivemos 5 alunos fazendo parte dessa disciplina, né, e essa é uma disciplina inicial. Eu, como professor de filosofia nesse semestre, por ter ofertado 3 disciplinas no semestre anterior, eu coloquei as 2 disciplinas que não foram ofertadas no semestre anterior. Então, disciplinas de gestão ambiental, né, e a disciplina de empreendedorismo. Então, já no próximo semestre, provavelmente, nós teremos a disciplina de filosofia e planejamento estratégico, ou seja, de todas as minhas disciplinas, eu estou buscando ofertar aquelas que estão ou ao final do curso e aquelas que estão na metade do curso. Né? Então, filosofia, muito provavelmente, nós teremos no próximo semestre, né, para que aí todos os alunos possam fazer essa disciplina. E é como o professor Felipe citou, levando em consideração que isso não significa que o aluno que deveria pegar filosofia, ele não possa, por exemplo, pegar gestão ambiental ou empreendedorismo. Então, não vai prejudicar em absolutamente nada o desenvolvimento dele do curso, né, com relação ao aspecto temporal. Então, quero deixar claro aqui, justamente porque foi citada a disciplina de filosofia, né, e para que também se compreenda, e aí é o papel do discente também de participar dessas reuniões e entender todo o contexto, porque existe um contexto todo por trás, então tem coordenação, tem disciplina de pós-graduação aos sábados, então a professora Larissa também lecionou disciplina aos sábados aí no último semestre, então há uma série de contextos que nós temos que analisar, né? Então eu queria só deixar registrado e agradeço aí a oportunidade. Obrigado. Obrigado, Adriano. Eu até complemento, né, essa disciplina de História e Filosofia das Ciências não está atribuída, né, diretamente ao perfil do professor Adriano. Ela estava atribuída no campus à professora Vanessa Magalhães, que foi removida para o Centro das Humanidades, e no momento que nós promovemos essa remoção, né,
da professora Vanessa, assinamos um termo, né, onde 4 professores, né, que se comprometeram a ofertar a componente em caráter de rodízio, porque era um componente não atribuída diretamente a nenhuma área de conhecimento de docente do centro, a não ser a da professora Vanessa, que foi removida. Então, foi que, no momento, eu busquei, né? Eu entrei em contato com o professor Alexandre Mendes Zimmer, com o professor Pedro Dias Pinto, né? Com o professor Climério, e me comprometi, junto os 4, junto com os outros 3, a ofertar essa componente em caráter de rodízio, né? Então, estão eu e os outros 3 professores compondo este documento que compõe o processo de remoção da professora Vanessa, né? Nos comprometeram em caráter de rodízio. Então, quando o professor Adriano chegou, né, agradecemos a sua afinidade com a disciplina, o seu aceite em ofertar e ministrar essa disciplina, né, e ele está ministrando esta componente. Então, Ida, eu até faço, mais uma vez, a minha sugestão, né, solicite para os colegiados do curso, tá? Porque o colegiado ele pode, inclusive, solicitar também essa consulta a mim, a minha pessoa, né, que estou assinando como ministrante dessa disciplina, junto com os outros professores, né, quer dizer, o ex-professor Alex, que agora já está na UTFPR, né, nosso amigo Alex, mas também com o professor Pedro, o professor Climério e o professor Adriano, que hoje ministra a componente, tá? Pode fazer a oferta, e olha que importante o levantamento de Ida, né, na reunião de hoje. Quanto de informação foi levantada aqui, né? Realmente uma fala puxa a outra, e nós vamos trazendo informação, vamos chegando ao entendimento, né? E se esse levantamento, Ida, tivesse sido feito no colegiado de curso, né, realmente essa discussão seria maturada lá, né, que vocês todos os estudantes teriam um entendimento real, né, da circunstância, dos outros fatores, né, como o professor Felipe citou, né, da natureza da disciplina de fenômeno de transporte, com a carga horária já exercida pela professora Jamile, né, ofertando as outras 2 componentes. Então, é muito importante que se manifeste, essa manifestação dos estudantes, né? Então, eu sou realmente um estimulador ávido da manifestação dos estudantes, né? Vocês têm que se manifestar, mas manifestar de maneira organizada, né? Porque existe a representação estudantil, para que o representante estudantil leve os anseios dos estudantes de uma maneira organizada para os órgãos colegiados competentes, né? Então, no colegiado do curso de Engenharia e Biotecnologia, de Engenharia e Produção, existe representante estudantil, e neste momento poderia ter feito o que Ida está fazendo aqui hoje, né? Então, neste momento, nesse conselho diretor, que está os 2 coordenadores de curso, né? A Ida está fazendo o papel de representante estudantil dos 2 colegiados, né? Então, Ida, até para facilitar o seu trabalho, você também pode estimular isso, né, nessa representação estudantil no âmbito dos colegiados. Isso vai maturar muito mais precocemente toda a discussão e o planejamento acadêmico antes da chegada nesse conselho diretor. Será de fundamental importância. Então, obrigado aí pelas manifestações. No mais, o horário, né, a oferta, eu acredito que vai ser uma excelente oferta relativa comparada aos outros centros, né, como foi a oferta dos 2 semestres emergenciais, né, o centro de Lem, né, que fica registrado juntamente com o centro de Barra, foram os 2 centros que mais ofertaram componentes curriculares obrigatórias, né, em relação ao percentual total de componentes ofertáveis em cada curso, né. Então, a oferta ela é completamente aceitável, por isso eu volto a dizer, não estou apontando culpados, porque não há culpa, né, não há culpa, né? Realmente a oferta ela é altamente satisfatória, né, ela é completamente aceitável, apenas estamos aqui fazendo algumas considerações, algumas ponderações, e acima de tudo, né, orientando que haja uma organização, né, das representações, né, nas suas instâncias colegiadas, né, nesse caso específico dos estudantes nos colegiados de curso. Então, só tenho essa ponderação. Quem mais tiver alguma colocação a fazer, por favor. Eu não sei se o professor Douglas gostaria de se manifestar, o professor Alex, como convidado, o professor Alex que trabalhou aí
na oferta dessas componentes juntas colegial de curso, por favor, professor Alex, fique à vontade. Por favor, professor Douglas, fique à vontade. Obrigado, Bruno. Acho que o Felipe e a Larissa já sintetizaram todas as ações que foram tomadas para a composição dessa grade. Acho que é só isso que eu tenho para falar. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar. Podemos passar, então, para o ponto 3 da pauta? Eu coloco, então, em regime de votação, né, os horários apresentados, horário de aulas apresentados para o primeiro semestre especial de 2021. Caso todos concordem, por favor, se manifestem no chat, né? Concordâncias, discordâncias ou abstenções, para que a gente possa concluir a votação, a aprovação. Então, aprovado por unanimidade dos presentes, podemos passar para o ponto 3 da pauta. Eu gostaria de só fazer uma apresentação na tela. Aí, por gentileza, eu peço ao professor Felipe para poder interromper a apresentação da tela. E gostaria de apresentar para vocês que nós disponibilizamos, até no convite da convocação da reunião de hoje, né, por e-mail, uma planilha para que a gente pudesse, para que vocês pudessem, né, dos conselheiros pudessem disponibilizar os horários disponíveis, né? Então, somente professora Larissa. Então, como somente a professora Larissa fez o dever de casa aí, preencheu a planilha com seus horários disponíveis, eu apresento para vocês os horários disponíveis para a reunião, caso todos possam colocar agora, né, ou tentar entrar em um consenso, né, se não precisa colocar o nome aqui, né, mas qual seria, para esse primeiro semestre letivo especial 1, né, eu pediria a vocês que preenchessem com calma, visualizassem com calma, né, daria um prazo, né, o que é que vocês acham, né, damos um prazo para que vocês preencham a planilha, ou podemos aqui chegar no consenso em um dia baseado nessa planilha que somente a professora Larissa colocou aí. O professor Douglas está colocando ali agora. Então, eu vi a planilha, só que eu só vou preencher depois que eu fizer a matrícula, né? Porque eu não sei os meus horários ainda. Então, só depois que eu fizer a matrícula que eu vou conseguir preencher. Perfeito. Bom, caso todos os demais puderem apontar algum horário, nós podemos depois fazer o ajuste, né, após a matrícula, né? Temos os horários da oferta da disciplina, os professores podem fazer a oferta, acredito que a Juliana também pode fazer o seu apontamento, Juliana, em relação ao seu horário disponível, mas esperamos, então, a representação estudantil ida após a matrícula. Então, a prioridade é de vocês, né? Logicamente, eu me adequo ao horário mais comum aí. Bruno. Oi? Vou abaixar aqui a mão. Só uma questão. Pode colocar um prazo até, por exemplo, até amanhã ou até segunda, não sei, porque ainda tem algumas outras questões, né, que devem ser colocadas, e como houve
a questão formal do horário hoje, então seria interessante ter um tempinho para analisar, né? Tudo bem, esse prazo poderia ser, então, se todos concordam, pode ser até segunda-feira, vocês preenchem com mais calma, e aí fechamos o melhor horário. Se todos concordam, até segunda-feira, para definir a próxima reunião. Estamos nesse ponto de horário de reunião. É para os suplentes também, marcarem, não? Está no grupo, né? A gente passou para todos, até os suplentes. Passamos para todos. Então, calendário de reuniões ordinárias para 2021.1. Eu não sei se vocês lembram, mas no ano passado chegamos a definir a primeira reunião ordinária desse ano, para 8 de fevereiro. Estão lembrados? Então, 8 de fevereiro, deixamos pré-agendada a primeira reunião ordinária, né, deste ano. Então, esse horário, tá, poderia, então, ser alterado a depender do preenchimento de vocês nessa planilha, correto? Então, por isso que vamos dar o prazo, damos o prazo aqui, caso todos concordem, né? Até segunda. Daí eu, como propõe o professor Adriano, pode ser, professor, ou se alguém discorda, por favor, se manifeste outro prazo, para que a gente possa definir essa primeira ordinária, se mantemos dia 8 ou alteramos para outro dia. Para mim pode ser, eu acho. Guardado. Tá, então, até segunda-feira, então, Aline, nos comprometemos aí todos em estar preenchendo a planilha para que a gente encontre o horário comum para todos. Então, a gente agendar o restante das reuniões aí para o calendário, o semestre letivo especial 1, né? Então, acredito que segunda-feira todos preenchem. Então, sem mais, né? São às 4 horas, 26 minutos, então damos o encerramento, fechamento da reunião, né? Um bom trabalho a todos, né? Excelente dia, excelente fim de tarde. Boa tarde a todos.